A paz do Senhor Jesus, irmãos, glória a Deus, aleluia. Vamos continuar com o estudo do livro de Jeremias, hoje o capítulo 44, de 30 versículos, né? Nós vamos ver aqui dois títulos no capítulo. O primeiro título fala assim, as consequências da idolatria. Depois a gente vai do 10 em diante com outro título, né? Até chegar no 30. Isso tudo para a glória de Deus, amém? Você aí, irmão, que está vendo pela primeira vez ou tem acompanhado, leia a Bíblia, irmãos. Medite nela de dia, de tarde, de noite. Se alimente da palavra. Ô glória! A gente precisa desse alimento de Deus para a nossa vida, para o nosso crescimento, para a nossa intimidade, para o nosso prosseguir, irmãos, na presença de Deus, como fala lá em Coríntios 3,18, de fé em fé, de glória em glória, dependendo e vivendo o melhor de Deus para a nossa vida, amém? Versículo 1 diz assim, ó, a palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus que habitantes da terra do Egito, que habitavam em Migdol, em Táfnis, em Nof e na terra de Patros, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vós vistes todo o mal que fiz sobre Jerusalém, sobre todas as cidades de Judá, e eis que elas são hoje uma desolação e ninguém habita nelas, né? Versículo 3 agora. E por causa da maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso a servir deuses estranhos, que nunca conheceram nem eles, nem vós os pais. Versículo 4, vamos ler até o 5, explicar e continuar assim, de 5 e 5 versículos. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando, enviando a dizer, ora, não façais esta coisa abominável, que aborreço. 5, porém não escutaram, nem inclinaram seus ouvidos, para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Irmãos, Deus, irmãos, a visão de Deus, a forma de Deus ver as coisas, mesmo se acontecer de algum de nós, irmãos, está no erro, numa falha, diferente do ser humano, irmãos. O ser humano julga, o ser humano aponta, o ser humano condena, o ser humano pode, se ele não mudar o jeito dele, uma vida toda, lançar em rosto na vida dessa pessoa. Seja ela um familiar próximo, seja ela um conhecido, ou vendo essa pessoa falar, fulano fez isso. Deus não. Deus, ele traz aquilo para a pessoa, eu digo nós que precisamos dele, para que a gente reconheça, se arrependa. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia e não faça mais. E ele não lança em rosto. Oh, aleluia! Oh, que maravilha, irmãos! Por isso que hoje nós somos de Cristo. Temos o sangue dele que nos purifica de todo pecado. Porque o cristão hoje, segundo a Bíblia, Evangelho, Epístola de João, lá está escrito assim que ele não vive mais na prática do pecado. Ele ou ela é um pecador arrependido. Porque Deus traz aquilo, mas para curar, para libertar, para transformar, para mudar a vida da pessoa, irmãos. Em tudo que ela faz. Ah, mas fulano no passado fez isso, viveu com isso, teve mulheres, teve vícios, teve isso, teve aquilo. Irmão, até teve. Mas quando ele encontra a cura, o Deus perdoador que é Cristo Jesus, ele não vive mais nessa prática. E nós como cristãos, irmãos, nós temos que ter esse amor de Deus que é derramado nos nossos corações para perdoar e não lançar em rosto. Deus, ele é assim, irmãos. E que se quiser seguirmos a ele, temos que ser assim também. Aqui nós vemos Deus trazer ao povo algo aqui, um diálogo, uma proximidade com o povo, para o povo tomar uma posição diferente, irmãos, que eles não queriam tomar. Meu Deus, tem misericórdia de nós, Jesus. Vamos ler do versículo 6 ao 10. Derramou-se, pois, a minha indignação e a minha ira. Acendeu-se nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém, e elas se tornaram em deserto e em assolação, como hoje se vê. Deus estava falando para o povo, ó, hoje está assim,
Hoje está dessa forma. Hoje as coisas perderam rumo. Hoje não tem mais solução para nada. Hoje vocês não estão vendo nada acontecer porque vocês escolheram o erro. Vocês escolheram os demônios. Vocês escolheram servir o seu próprio ego, a sua própria vontade. Vocês fecharam a porta para mim. Irmão. A bênção não chega, o milagre não vem, algo extraordinário não acontece na vida de alguém não vive coisas novas, porque ele fecha a porta para Deus, irmãos. Deus está batendo, eis que estou à porta e bato, aquele que deixar abrir, você que abre, nós que abrimos, eu entrarei. Nós não somos um fantoche, irmãos, marionete, que fala, vem, vai, vem. Não, você pode crer na palavra, se arrepender. Não é Deus que vai se arrepender. A Bíblia diz que ele não é filho do homem para que minta, nem se arrependa. É nós que nos arrependemos ao crer na sua palavra. O Espírito de Deus trabalha no nosso ser para a gente nos convencer do pecado e do juízo, mesmo conhecendo. Para a gente se arrepender e crer nele, aí o perdão dele vem. Se o nosso nome foi apagado pelas nossas ações, lá no livro da vida é escrito novamente. Oh, aleluia! Meu irmão, afastou, você não aceitou Jesus, você não creu ainda, a gente fala aceitar Jesus, é você crer nele. Creia nele hoje. Deixe Cristo, através da sua ação de crer nele, de fé, fazer parte da sua vida. Louvado seja Deus, aleluia. 7. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, porque fazeis vós tão grande mal contra as vossas almas. O mal, quem faz, é ele próprio que vai se prejudicar, irmãos. É Deus falando pro povo aqui, ó. Para vos desarraigardes ao homem e à mulher, a criança e o que mama, do meio de Judá, a fim de não deixardes remanescente em algum. Irmãos, o mal que é feito, que o povo está fazendo, corria um risco daquele remanescente ser extinguido da face da terra, irmãos. Falando de judeus, de povo de Deus. Irmão, se nós não vigiarmos e nos aliançarmos com Cristo, sua palavra, resistirmos o mal, expulsarmos os demônios, irmãos, que querem ver a nossa queda, irmão, ninguém vai querer servir a Deus, irmãos. Você tem que ser a luz de Deus nessa terra, o sal da terra. O povo não estava sendo luz, não estava sendo reverência, irmãos. Versículo 8. Irando-me com as obras das vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na terra do Egito, aonde entrastes lá para habitar, para que vós mesmos vos desarraigardes, para que se vai de maldição ou opróbrio em todas as nações da terra. 9. Esqueceste já a maldade dos vossos pais e a maldade dos reis de Judá, a maldade das suas mulheres, vossas maldades, a maldade das vossas mulheres, que cometeram na terra de Judá, nas ruas de Jerusalém? Não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem os meus estatutos, que pus diante de vós, diante dos vossos pais. Irmão, o povo era tão religioso ao quadrado, que eles acreditavam que a rainha dos céus, que era uma entidade maligna, ela que abençoava a terra, ela que abençoava o fruto, ela que dava a prosperidade. Irmãos, eles acreditavam, muitos dos judeus, em épocas diferentes, que reis como Josias e outros perderam batalhas, até mesmo a morte, alguns até com a mesma morte, porque não serviram a rainha dos céus. Irmão, que religiosidade. E não é povo que não sabia, irmãos, porque os judeus, falava isso com a minha esposa hoje, com a pastora, eles desde a criação do filho e da filha, eles levavam a sério o ensinamento para a criança. E aquele povo preferia ouvir e acreditar nas mentiras. Tem muita gente hoje que prefere acreditar nas mentiras. Meu irmão, fique com a verdade. 11 em diante, tem um título que fala assim, ó, profecia contra os que fugiram para o Egito. Quem que fugiu para o Egito, irmãos? Está escrito isso aqui no livro de Jeremias, já temos gravado alguns vídeos antes no canal aí, para a glória de Deus. O povo de Deus, para desrespeitar a ordem que veio de Deus através da boca do profeta. Versículo 11. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel,
Eis que eu ponho no meu rosto contra vós para mal, para desarraigar todo Judá. 12. E tomarei os que restam de Judá, os quais puseram os seus rostos para entrarem na terra do Egito, para lá habitar, e todos eles serão consumidos na terra do Egito. Cairão a espada, e de fome morrerão. Consumir-se-ão, desde o menor até o maior. A espada e de fome morrerão. Servirão de execração, e de espanto e maldição de opróbrio. 13. Porque castigarei os que habitam na terra do Egito, como castiguei Jerusalém com uma espada, com fome e com a peste. 14. De maneira que da parte do remanescente de Judá que entrou na terra do Egito para lá habitar, não haverá quem escape, que fique a tornar a terra de Judá, qual eles suspiram, voltar para nela morrer. Porém não tomarão senão uns fugitivos. 15. Tem um título aqui, irmãos, que fala assim: obstinação dos judeus. Então responderam a Jeremias, todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam presentes em grande multidão, como também a todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo. Irmãos, Deus mais uma vez fala algo que ele já havia falado em outros capítulos. Estamos no capítulo 44, irmãos. Do 43 para trás ele já vinha falado isso. Mas Deus vem mais uma vez com toda a paciência para falar com o povo, irmãos. O povo sabia, o povo tinha conhecimento. Irmão, Filipenses 3:1 fala: eu não me canso de escrever-vos as mesmas coisas. Deus sempre vem dizendo, irmãos. Senão no versículo 1 e no 2 de Filipenses 3. As mesmas coisas para você e para mim e para a humanidade, desde quando a humanidade é a humanidade. Da grandeza dele, do poder dele, que o povo tem que o reconhecer em seus caminhos, está no Salmo, crer nele, para ele ser o Deus que nós temos que ter, irmãos. Mas o povo rejeita. Como que rejeita, irmãos? Pelas suas ações, pelas suas atitudes, pelas escolhas erradas. Aí agora que você vai ver, irmãos, a resposta do povo. 16 em diante. Quanto à palavra que nos anunciou em nome do Senhor, não obedeceremos a ti. Escolha errada. Não quero a bênção, quero a maldição. Não quero Deus, quero o diabo. Ah, pastor, não pode fazer assim. Não é, irmão. Se eu não quero servir a Deus, quero servir o diabo. Não tem meio termo, irmão. No mundo espiritual, meio termo, irmão, você está na mão do diabo. Ou eu sou de Cristo, ou no meio termo, já estou na mão do diabo, irmão. Ah, mas eu não confessei ele, mas você, meio termo, você está dando legalidade a ele entrar na sua vida, na sua casa e destruir. Agora, quando pouca força que às vezes nós chegamos a ter, nós gritamos, até choramos, irmãos, imploramos: Deus, eu não estou conseguindo vencer esse mal que está em mim, que é a minha carne. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Deus vai com toda, aleluia, o amor dele te curar, irmão. Nem que seja com conta-gota, mas vai te curar e libertar. Ah, Senhor, tem misericórdia. É assim, irmão. Você está falando: Deus, eu quero o Senhor, mesmo a minha carne me querendo me dominar. Irmão, meio termo é mão do diabo, irmão. É mão do diabo. A legalidade para ele entrar e destruir, irmão. Ah, mas eu não estou falando mal, bebendo, fumando. É meio termo, já está na mão do diabo. Não está com Deus, irmão. Ou obedecemos a Deus, ou pedimos misericórdia para cumprir os seus mandamentos, ou estamos na mão do diabo, irmão. Não tem outro. Você está numa guerra, irmão. Na guerra não tem um lugar de descanso, é luta, é batalha, é diário. Mundo espiritual é muito sério, irmãos. Olha, aqui, o livro de Jeremias, ele mesmo de não vem escrito, mas há uma batalha espiritual muito grande aqui, irmão. E o povo não queria ouvir. Deus estava na mão do diabo, irmão. O diabo estava batendo palma, porque eles por si próprios escolhiam o mal. O diabo disse: vocês são meus. É, meu querido, o negócio é sério, não é brincadeira. Versículo 17. Antes certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca. Da nossa boca, não da boca de Deus. Assim era a escolha do povo. Queimando incenso à rainha dos céus, oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis, nossos príncipes temos feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Quando tínhamos fartura de pão e andávamos alegres, não víamos mal algum. Olha, mas eles acreditavam que era essa entidade maligna
que dava a fartura, a prosperidade, a bênção da lavoura, da agricultura, negócios concretizados com sucesso. Não era Deus. Eles acreditavam que era esse demônio, essa entidade maligna, irmão. Muitos hoje querem uma vida facilitada, não querem tomar sua cruz, negar a si próprio, falar não para o pecado, ter uma vida de santidade, uma vida correta, marido de uma só mulher. Irmão, querem ter mulheres, e vice-versa, mulheres querem ter homens, querem ter uma vida promíscua, querem ter uma vida que faz o que quer, na hora que quer, ninguém tem que dar satisfação. Irmão, e querem prosperidade. Aí não não falam que é Deus, irmãos. Falar aquele guia, aquela imagem, aquele personagem que eu faço minhas petições, que parou de me dar. Não, irmãos, é Deus. Tudo é Deus. Ele é o Senhor. Em Efésios fala assim que há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, aleluia, e um só batismo, irmão. É sério isso, irmão. O povo aqui queria servir a entidade maligna. O povo conhecia Deus, irmãos. Muitos conhecem a Deus, mas querem servir o diabo. Querem facilidade. Continuando aqui, ó. (18) Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo, fomos consumidos pela espada e pela fome. 19 E quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus, lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos para adornar, oferecemos libações sem nossos maridos? Que as mulheres faziam, as mulheres se vestiam, as mulheres se adornavam segundo o costume dessa entidade maligna, e falavam assim: olha, os nossos maridos ficavam felizes com as nossas ofertas à rainha dos céus. Queriam saber nem da opinião de Deus, irmãos. Mulher, agrade a Deus. Seu marido quer que você viva uma vida promíscua, uma vida suja, uma vida longe de Deus. Não faça isso. Mas meu marido, Deus é o teu Senhor. Sirva a Deus, que do seu marido ele vai tomar conta. Se for preciso, ele tira a vida do seu marido. E marido, se for preciso, ele tira a vida da sua esposa. Mas Deus te prepara uma outra pessoa, seja mulher ou homem. Mas Deus é o primeiro. A palavra dele tem que ser a primeira. O título aqui, ó, Egito como sinal. 20 em diante. Então disse Jeremias a todo o povo, homens e mulheres, e a todo o povo que havia dado a resposta, dizendo: 21 Porventura se lembrou o Senhor e não lhe veio ao coração o incenso que queimaste nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém, vós, vossos pais, vossos reis, vossos príncipes, como também o povo da terra, de maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações e abominações que cometeste, por isso se tornou vossa terra em deserto e espanto, em maldição, sem habitantes, como se hoje vê. 23 Por que queimaste incenso? Por que pecaste contra o Senhor? E não obedeceste a voz do Senhor na sua lei, nos seus testemunhos, não andaste, por isso vos sucedeu este mal, como se vê nesse dia. 24 Disse mais Jeremias a todo o povo, a todas as mulheres: ouvi a palavra do Senhor, vós, todo Judá, que estáis na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente falastes por vossa boca, senão também cumpriste por vossas mãos, dizendo: certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos a queimar incenso à rainha dos céus. E lhe oferecemos libações. Confirmai, pois, os vossos votos e perfeitamente cumpri-os. Irmãos, Jeremias estava falando o mal que eles estavam fazendo era o que eles estavam colhendo. O mal que eles estavam persistindo e não queriam o bem de Deus era o mal que eles estavam vivendo e iam colher mal pior. Irmão, os homens e mulheres de Deus que existem nos dias de hoje dizem, são chamados de quadrados, atrasados. Alguns falam que são retrógrados da época de dinossauro, mas são pessoas que estão falando, irmão, homens de Deus de hoje, trazendo a palavra que ela é nova. O entendimento nós temos de Deus todo dia, mas ela é nova, aleluia. É a mesma palavra que os profetas pregaram, que os apóstolos pregaram, que o próprio Cristo pregou sobre santidade, vida com Deus, retidão.
servir a Deus de todo o coração, não ter legalidade com o diabo, seus anjos e principalmente com o mundo, irmãos. E são perseguidos, taxados como loucos, como Jeremias estava passando por aqui. Irmão, muda só o povo, mas as ações do povo, muda as pessoas, as ações continuam as mesmas. Vamos ler agora do 25 ao 30 para a gente encerrar hoje o capítulo número 44, irmãos. Do 26 ao 30. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, todo Judá, que habitais na terra do Egito, eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de nenhum homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo, vive o Senhor Jeová. 27. Eis que velarei sobre eles para o mal, e não para o bem. E serão consumidos todos os homens de Judá, que estão na terra do Egito, pela espada, pela fome, até que todo se acabe. E que escapem da espada, voltarão da terra do Egito, a terra de Judá, poucos em números e restante de Judá, que entrou na terra do Egito, para habitar ali. Será que subsistirá a minha palavra ou a sua? Ó, Deus falando, é a minha palavra que vai se cumprir, é a minha profecia que eu falei, ou é as suas? Seus rebeldes, bodes, filhos da desobediência. É assim que a Bíblia chama quem não quer obedecer ao Senhor, irmão. Bodes, rebeldes, filhos da desobediência. É a minha palavra de vocês que vai prevalecer. Irmão, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. 29. Isto vos servirá de sinal do Senhor, que eu vos castigarei nesta lugar, que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para o mal. Assim diz o Senhor, eis que eu darei Faraó Ofra, rei do Egito, na mão dos seus inimigos, na mão dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu inimigo, que procurava a sua morte. Deus, irmãos, dá mais um sinal a eles. Ó, vou dar um sinal para vocês que eu sou o Senhor. Vou entregar o rei do Egito, a qual eles estavam depositando a confiança deles, irmãos. Na mão dos ímpios, para vocês verem que eu sou o Senhor. Eu que estou na direção. Eu que mando. Eu que governo. Eu que trago o coração do homem para onde eu quero. Isso está em Provérbios 21, irmãos. Deus faz inclinar o coração do homem para onde ele quiser. O poder é dele. Moisés, o povo daquela época do Egito, viu isso com o faraó, quando Deus endurece e amolece o coração. Muitos hoje questionam, falam que Deus não faz. Faz sim, irmãos. Com propósitos. Amém, irmãos? Jeremias 44, você e meu irmão, que está na presença de Deus, nos ajude aqui a gente evangelizar. Envie esse link para as suas redes sociais, para os seus contatos. Irmãos, nós não recebemos um centavo aqui por estar aqui pregando a palavra. Nem queremos, irmãos. Queremos sim o reino dos céus. É pregar a palavra. É que pessoas ouçam e se convertam. Nos ajude na oração, enviando esse link. Se você puder, se inscreva no canal, traga pessoas para a gente possa ter mais liberdade aqui, mano, chegar uma hora de gravar esse vídeo ao vivo e ter mais alcance, mas para ganhar almas para o reino de Deus. Aonde esse vídeo chegar, seja em outro estado, em outra cidade, se Deus permitir em outro país, como já tem pessoas inscritas lá na África, isso para glória de Deus, irmãos. Deus seja louvado. Que a gente possa chegar mais longe ainda, isso para a glória de Deus, amém? A paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.